Acredito que muitas pessoas devem ter dúvidas de como eu consegui minha vaga na gringa aos 20 anos de idade. Mas a real é que não tem muito segredo. E nesse vídeo eu quero te contar o processo exato, porque eu acho que isso vai desmistificar muita coisa. Para quem não sabe, antes de tudo isso eu trabalhei por 2 anos aqui numa empresa da minha cidade. E foi lá que eu construí minha base técnica, onde eu realmente aprendi a programar de fato no contexto profissional. Nesse meio tempo eu também decidi arrumar o meu LinkedIn de verdade. Eu parei só de listar tecnologias que eu usava, eu comecei a mostrar o meu valor. Então ao invés de dizer que eu tinha criado uma feature, por exemplo, eu começava a colocar que eu criei uma feature que melhorou a performance do sistema em tantos por cento, que converteu tantos por cento em vendas e por aí vai. Além disso, eu também enchi o meu perfil de palavras-chave relacionadas à stack que eu trabalhava, Node, PHP, Laravel, Nest, por aí vai. Em resumo, eu mudei o foco do meu LinkedIn. Ao invés de só listar coisas que eu tinha feito com tais tecnologias, eu comecei a mostrar os resultados daquilo. E isso é muito importante, porque isso mostra muito mais o valor do seu trabalho do que se você só falar o que você fez. E depois disso, eu deixei o perfil lá trabalhando para mim, porque isso com certeza melhorou o tráfego nele, melhorou a forma como as pessoas encontravam ele. E eu sabia que em algum momento ia aparecer alguma oportunidade. Até que um dia, do nada, uma recrutadora me abordou no LinkedIn. Ela topou se eu perguntava fazer um processo seletivo 100% em inglês, e sendo bem honesto pra vocês, eu fiquei com um pouco de medo no início, mas eu resolvi aceitar. Porque na verdade, se não desse certo, ia servir como experiência, eu ia aprender alguma coisa com esse processo, e se desse certo, bom, cá estamos nós hoje. Mas claro, eu não fui na loucura fazer as entrevistas, eu me preparei para esse processo seletivo, e eu vou falar para vocês como eu fiz isso. Eu ligava a câmera do celular e me gravava respondendo algumas perguntas clássicas de RH. Depois eu assistia a gravação, via onde eu estava errando, onde eu estava gaguejando, onde a minha história não estava muito bem contada, sabe? E eu ia melhorando assim, e me regravando, e assistindo, regravando e assistindo, até que eu sentisse que eu estava 100% preparado. Mas agora vamos falar do processo seletivo de fato. O processo seletivo teve 4 etapas: o screening, a conversa com o manager, o live coding e o system design. Essas 2 últimas foram entrevistas técnicas, e essas 2 primeiras foram uma coisa mais de fit cultural. Na primeira etapa, que foi o screening, a recrutadora basicamente queria saber se eu existia e se eu conseguia me comunicar bem em inglês. E também um pouco do meu background, as tecnologias que eu dominava, que ela basicamente ia montar uma ficha para mandar pro pessoal que queria me contratar. A segunda etapa, como eu falei, foi um papo com o manager. E realmente foi mais um bate-papo, não teve nada muito técnico. Ele queria me conhecer, entender os desafios que eu já tinha resolvido, as coisas que eu sabia fazer, e enfim, foi algo bem basicão, mais um bate-papo mesmo. Nessa etapa eu sabia que eu precisava ser o mais gente boa possível, e claro, eu naturalmente sou uma pessoa tranquila, uma pessoa que sabe conversar, mas eu precisava mostrar que eu queria trabalhar, que eu estava empolgado, e ao mesmo tempo não parecer forçado, então tem que ter um jogo de cintura ali para você conseguir passar uma boa impressão. Agora vamos falar da terceira etapa, o live coding, que era basicamente a etapa que eu estava mais nervoso para fazer. Basicamente eu entrei em chamada com o dev back-end e ele ia me acompanhar enquanto eu resolvia um problema. O desafio que me foi colocado era voltado para o contexto da empresa, o que eu achei muito interessante. E eu vou confessar para vocês que eu passei um pouco de sufoco. Teve alguns momentos que eu travava, que eu não sabia muito bem para onde eu ia ir, mas eu estava sempre desenvolvendo, explicando o que eu estava fazendo questionamentos, e meio que virou uma codificação em dupla, sabe? Ele ia me ajudando, eu ia desenvolvendo, ia perguntando, ia explicando e por aí vai. Depois de um tempo ali, né, remoendo e tentando resolver o problema, eu consegui entregar uma solução bem legal e acredito que eu fui bem também nessa etapa. A quarta e última etapa foi o System Design e eu estava em chamada com o manager e com o arquiteto de software da empresa. Nessa etapa eu tinha que desenhar uma solução completa, endpoints, banco de dados, as tabelas, o fluxo, tudo. E para ser honesto com vocês, foi a etapa que eu mais curti de todas, porque fluiu muito naturalmente. Eu comecei a explicar, desenhar, aquela coisa nem parecia uma entrevista, porque eu estava me divertindo fazendo. E depois de explicar, desenhar toda a solução e sentir que aquela coisa fluiu naturalmente, no fim da entrevista eu fiquei muito seguro, eu fiquei muito confiante. Porque tinha fluído tão naturalmente que eu tinha certeza que eu tinha mandado bem. Depois dessa última etapa, eu desliguei a chamada e pensei, bom, daqui uma semana, alguns dias eles vão me chamar para me dizer o resultado. Mas cara, nem uma hora depois a recrutadora me chamou falando que eu tinha passado. Fiquei muito feliz porque assim foi muito rápido e realmente eu tinha sentido que eu tinha mandado bem, mas não esperava que ia ser tão rápido assim a resposta. Mas na verdade a ficha só caiu quando eu recebi a carta de oferta por e-mail. Aí sim eu pensei, meu Deus, tá acontecendo. E também recebi um convite para uma chamada para negociar o contrato, né, para entender muito bem como ia funcionar. Resumindo a história, foi uma mistura de um perfil do LinkedIn bem organizado, de ter trabalhado, né, aqui no Brasil, numa empresa aqui, ter aprendido as coisas, né, aprendido a trabalhar profissionalmente de fato, e também não ter deixado o inglês me travar, porque eu sabia que eu não tinha 100% de certeza que eu ia mandar bem, mas eu tinha que tentar, eu tinha que me arriscar nesse caso. E tudo isso valeu muito a pena. Hoje eu tô lá trabalhando, desenvolvendo coisas novas, falando inglês todo dia, melhorando meu inglês a cada dia, tá sendo uma experiência muito legal. Sem contar, claro, o salário em dólar, que é muito gratificante. Mas é isso, essa foi a minha história, minha trajetória, até conseguir chegar aqui na minha vaga na gringa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e muito obrigado.